Projeto de extensão, amplificador de vozes de lideranças populares, religiosas e de partidos políticos. Democracia e direitos do governo de Michel Temer. Boa tarde a todas e todos. A gente vai dar continuidade às entrevistas do nosso projeto de extensão, né? Que é amplificador de vozes de lideranças populares, religiosas e de partidos políticos. Democracia e direitos no governo de Michel Temer. E hoje nós entrevistaremos a Débora Anhaia de Campos, que é médica formada aqui pela UEL, né? Trabalha na UBS, Unidade Básica de Saúde Maria Cecília, é militante feminista e do movimento LGBT e, além disso, né, como se isso fosse pouco, né, também é militante do PSOL aqui de Londrina. Né? Então, obrigado por ter aceito participar do projeto, né, da entrevista, agradecemos muito. Né? Agradecer também a presença de todos vocês aqui. Né? E, Débora, para dar assim, um pontapé inicial aqui, né, o start, né? Eu gostaria de fazer uma perguntinha básica assim, para você, né, para a gente se situar aqui. Né? De onde você é, de onde você nasceu, né? Como você veio para Londrina, para a UEL, enfim, né? E como você, principalmente, como você iniciou sua militância no movimento, né, LGBT, PSOL. Conta um pouquinho da sua história, tá bom? Tá. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigada pela oportunidade. Eu sou de Sorocaba, mas estou há 10 anos aqui em Londrina. Eu vim para cá em 2007 porque eu havia decidido que eu gostaria de fazer medicina na UEL. Eu era, assim, encantada pelo campus e gostava do modelo de prova também. Já conhecia antes? Já conhecia, já tinha vindo para cá. E era uma prova que valorizava mais a parte de humanas, inclusive para as pessoas que estavam prestando medicina ou na área de saúde ou de biológicas. E isso é um diferencial até hoje, acredito, no vestibular, e foi o que me chamou a atenção. Na ocasião que eu passei aqui, eu também havia passado na universidade em Santos, pelo ProUni, tinha conseguido uma bolsa lá, mas eu ainda ficando bem distante de Sorocaba, né, são 500 quilômetros, eu optei por ficar aqui e não me arrependo em nenhum momento e me formei em maio de 2014. E desde que eu entrei na universidade, eu me interessei, na verdade, comecei a minha militância em direitos humanos e paz, que era uma organização, né, que existe até hoje na medicina, que é uma federação internacional dos estudantes, e eu participava desse comitê de direitos humanos e paz, e então eu comecei minha militância do macro, e depois eu fui me aproximando cada vez mais das pautas feministas, LGBTs, as pautas específicas, assim. E também dentro da área da saúde. Eu já militei em vários movimentos assim, diversos, da população encarcerada, de saúde, feminista, LGBT, o movimento estudantil. E desde que eu entrei no centro acadêmico, em 2009, eu estava no segundo ano da faculdade, fiquei 3 anos na gestão do centro acadêmico, cheguei a coordenar, né, ser a coordenadora geral do CA. Depois fiz parte da gestão do DCE, também em 2013. E então, assim, toda a minha vivência na universidade eu fiz parte do movimento estudantil. E me aproximei da Comissão de Saúde do CDH, né, do Centro de Direitos Humanos. E do movimento feminista LGBT foi consequência da minha militância, na verdade, em direitos humanos. E daí eu fui cada vez mais me aproximando de coletivos, de outras formas de organização. E assim que eu me formei, então entrei para o PSOL e passei a coordenar o Núcleo de Mulheres de Gênero, que já existia há alguns anos. E conseguimos, após 2 anos, fundar o Núcleo LGBT. Então, é um processo, assim, eu nunca estive longe da militância desde que eu vim para Londrina. Só para a gente abrir agora, né, para as questões de respeito mais ao projeto, né,
eu vou perguntar para você o seguinte, que tem a ver com a conjuntura atual, né? Então, se a gente pensar na conjuntura atual, né, no que a gente vem passando de perda de direito, né, para a classe trabalhadora, e são direitos que, na verdade, estavam consagrados na Constituição de 88, ou seja, nada assim tão absurdo, né, se a gente pensar essa onda que a gente vive no momento, e tudo isso em nome de um ajuste fiscal, etc, etc, né? Aí eu perguntaria assim para você o seguinte, né? Diante desse quadro, né, atual, esse momento que a gente vive, né, como que você imagina a possibilidade de articular demandas específicas do movimento LGBT, né, do movimento feminista e LGBT, né, com essas outras demandas mais amplas da classe trabalhadora, né? Porque a conjuntura parece que joga contra todos, né? Todos desse campo, né? Como é que você imagina que se articula isso? Bom, eu faço parte, então, de uma corrente do feminismo, né? O feminismo é muito amplo, eu faço parte do feminismo interseccional e a gente não necessariamente precisa focar no que nos separa e sim no que nos une, que é a consciência de classe, que nós somos todos e todas pertencentes à classe trabalhadora. Esse recorte de classe é fundamental, sempre esteve presente nos espaços, a gente sempre faz questão de fazer esse recorte de classe, porque até para o movimento LGBT, com um certo aumento de direitos civis e também uma possibilidade para alguns setores do movimento LGBT, especialmente para os homens gays brancos, de compra de direitos, né? Como se você, a partir do momento que você se torna uma pessoa bem-sucedida, entre aspas, você acaba sentindo menos a discriminação, então há uma sensação para o indivíduo, esse indivíduo, geralmente o homem branco gay, que é possível superar individualmente os preconceitos e de que com o seu, enfim, salário ou sua boa condição financeira, a sua ascensão financeira, você pode então comprar direitos. Mas isso é uma falácia e as pessoas LGBTs vão continuar sendo vitimizadas nos crimes de ódio. A LGBTfobia, de forma geral, não é ainda tipificada criminalmente. E, por exemplo, mesmo eu sendo médica, branca, de classe média alta, eu já sofri uma ameaça de morte por ser da categoria, né, LGBT. Então, assim, não estamos imunes. É uma falsa sensação de que você vai ser respeitado a partir do momento que você atinge um grau de escolaridade maior, um emprego melhor, com salário maior e tal. Tem um colega de uma outra faculdade de medicina, da USP, que coloca isso como sendo valor-estímulo, seria uma aquisição de um valor a si através de coisas externas a você para compensar essa discriminação. Então não é à toa, por exemplo, que 1/3 dos estudantes de medicina são LGBTs. É bem alto, assim, é alta a procura. O nível de escolaridade também de homens gays brancos, né, é até maior que dos homens héteros. Então não é à toa, é para tentar se compensar essa discriminação, só que ela continua existindo. Só que tem essa dificuldade de despertar a consciência de classe porque a pessoa passou a ter acesso a um pouco mais de conforto e tal. A ideia é que, então, dentro do movimento LGBT, a gente sempre saliente o recorte de classe, sempre lembrar as pessoas de que enquanto você recebeu um salário, você é da classe trabalhadora, que a questão não é a diferença salarial, mas de qual grupo você pertence, e que o capital ele vai se apropriar de todas as formas de opressão, porque isso é lucrativo. Então você categoriza as pessoas, você valora as pessoas dentro desse sistema e vai explorar elas de acordo com esse sistema de discriminação que vai incorporar o machismo, a LGBTfobia, o racismo e outras discriminações, né, o capacitismo e tal. Então,
é isso, assim, dentro tanto do movimento feminista quanto do movimento LGBT, a gente sempre vai fazer o recorte de classe. E dentro dessa visão de mundo que você apresentou, dentro do movimento LGBT, como que fica a relação com o governo estadual e nacional? Qual que é o balanço que o movimento faz para juntar essa visão de mundo, né, de consciência, com a conjuntura do governo estadual e nacional? Tá, assim, acho que partindo do nosso município, né, a gente teve a primeira conferência municipal de direitos LGBTs, a gente não tem um conselho, por exemplo, então a participação política fica... Há outros municípios que têm? Há municípios que têm. Não saberia dizer nem se no Paraná tem algum município que tem um conselho. Na verdade, há uma ideia de se extinguir todos os conselhos que seriam das pautas identitárias, então, inclusive das secretarias, junta tudo num grande saco denominado direitos humanos e com isso apagar demandas específicas de cada grupo, né? Com a falsa promessa de que todos seriam contemplados, inclusive já desde dezembro de 2014, o prefeito, então, tentou extinguir a Secretaria de Políticas para as Mulheres e agora, de fato, no governo do Bellinati, a Secretaria de Políticas para as Mulheres acabou virando um puxadinho da Secretaria de Assistência Social, com perda, por exemplo, da assessora jurídica. Nós tínhamos uma advogada específica, que era a Marice Queiroz, que advogava para as mulheres, por exemplo, lá no CAM, né, na Casa Abrigo. A gente perdeu muito, assim, com a perda dessa funcionária. E isso vai se dar em todas as esferas de governo, né? No estadual a gente nem precisa falar, municipal, federal também. Mas mesmo nos governos anteriores, os direitos civis das mulheres e das pessoas LGBT sempre foram moeda de troca, né? A gente não pode esquecer que a Dilma retrocedeu quando Malafaia fez lá dois tweets e era simplesmente para estabelecer dos decretos, portaria, enfim, não vou lembrar exatamente o que era, mas era que estabelecia o valor do pagamento do procedimento da interrupção de gestação, né, do aborto no SUS, que nem o valor isso é pago. Então, mesmo que uma mulher vá para um hospital, mesmo que se realize o procedimento pelo SUS, o hospital não vai receber pelo procedimento. Então, e ela retrocedeu. Então, assim, mesmo quando tínhamos uma mulher que tinha um histórico de luta, né, do Partido dos Trabalhadores, os direitos das pessoas LGBTs e das mulheres continuam sendo moeda de troca. A gente tem 11 anos de Maria da Penha, mas a gente não pode esquecer que até 88, que é o ano da nossa Constituição, o ano que eu nasci, os homens tinham o poder de vida e de morte, né, sobre as mulheres, mas também sobre os filhos, né? Então, é tudo muito recente. Uma política nacional de saúde da população LGBT tem 3, 4 anos, então isso nem foi ainda incorporado pelos governos nas outras esferas, estadual e municipal, e a gente já tem todo um retrocesso sendo colocado de cima para baixo, né? Então, quando as pessoas começam a se movimentar para implementar uma série de políticas públicas para garantir direitos, a gente já tem o desmantelamento dessa iniciativa. Respondi? Não sei se eu respondi. Mais ou menos. Bom, Débora, a minha pergunta vai mais uma preocupação de tentar saber um pouco como é que internamente no partido se dá esta relação entre as demandas específicas, né, dos chamados movimentos identitários e as demandas da classe trabalhadora. Se vocês têm internamente organizações específicas dentro do partido como um todo, correntes e tal, e ao mesmo tempo se tem formação política que seja voltado tanto para este aspecto das demandas específicas quanto para a demanda geral, tendo em vista que nós sabemos, além disso, outro aspecto relacionado a esta questão é que os movimentos
identitários, por motivos diversos, ainda têm uma dificuldade de penetração nas camadas mais pobres da população. O diálogo com os trabalhadores mais pobres, com os trabalhadores da periferia, parece ser menos intenso, menos presente do que entre os membros das classes médias. Como é que você percebe isso num partido que, inclusive, é real ou de modo real ou ilusoriamente, vamos dizer assim, você me diga, que muito criticado por ter uma base social na classe média, ou seja, em trabalhadores de melhor qualificação, profissionais liberais, e não em trabalhadores manuais e das massas populares mais empobrecidas. Acho que a primeira coisa é que realmente, né, o único partido de massa que a gente teve junto à classe trabalhadora, de fato, foi o PT, né? Acho que isso a gente não pode negar. E sim, o PSOL é uma ferramenta, é uma tentativa. Mas é como eu coloco, é uma ferramenta. Temos que fazer, melhorar a inserção, com certeza. Melhorar a comunicação, especialmente com a classe trabalhadora que é mais precarizada, dos salários menores, com certeza. Também é uma dúvida minha se esse discurso, o quanto esse discurso de você é classe trabalhadora, as pessoas são sensíveis a ele. Eu sinto assim, há 2 anos eu trabalho na periferia, com pessoas, 70% da população de Londrina ganha aí em torno até 3 salários. Então, a maior parte da população que eu atendo ganha de 1 a 2 salários, assim, raras famílias ganham 3 salários. E as pautas identitárias, eu sinto que há uma maior abertura para se iniciar o debate de classe, né? A partir da pauta identitária. Então, você sofre não só porque você é trabalhador, mas mais da questão do indivíduo. Então, porque você é mulher, ou porque você é negro, negra, porque você é LGBT, e também porque você é da classe trabalhadora. Quando a gente traz o debate assim de classe, e eu faço isso rotineiramente, é o que eu converso com os meus pacientes, é mais fácil iniciar o diálogo a partir de condições assim mais internas, do que eles vão trazer, do que eles vão sentir mais na pele. Então, quando você está todo mundo é classe trabalhadora, tipo assim, né? Então, você sente mais na sua diferença, mesmo estando dentro da classe trabalhadora. Parece que o debate de classe trabalhadora é abstrato demais. Assim, eu sinto que as pessoas não conseguem pensar que uma outra realidade é possível, além de ficar trabalhando o dia todo, né, 1/3 do seu dia, e receber um salário de fome no final do mês e pagar contas, e enfim, isso é a vida. Então, eu acho mais fácil começar pelo debate das pautas identitárias, e aí a gente avança, daí a gente coloca, você é uma mulher, mas você não é uma mulher da burguesia. Você é gay, mas você não é um gay burguês. Você tem aqui seu salário. Quanto mais afeminado você for, pior vai ser sua condição de trabalho. Você vai estar escondido lá no fundo da cozinha, ou você vai estar no setor de telemarketing. Se você for uma lésbica masculinizada, você vai também ter uma pior condição de trabalho. Você vai trabalhar lá no mototáxi por conta própria. É porque são essas pessoas que chegam até mim. Né? Se você é trans, a chance de você conseguir um trabalho é ínfimo, praticamente não existe, né? Eu conheço apenas uma pessoa trans que tem carteira assinada, né? Então, assim, e eu trabalho com essa população, atendo essa população também, não só no posto de saúde, mas como na minha casa, né? Tenho contato, assim, grande. E é isso, a gente começa a conversar a partir da pauta identitária e daí extrapola para a questão da consciência de classe, que às vezes é mais difícil de entender. Parece que é mais material, mas, assim, para quem nunca ouviu falar disso, porque esse debate não tem na escola, se a pessoa não acessou a universidade, é muito difícil, mesmo as pessoas que acessaram a universidade. Né? A gente, por exemplo, vou falar dos estudantes de medicina. É trabalhador,
tá super precarizado, tá ocorrendo uma CNPJização absurda. Eu mesma não tenho direitos garantidos, não tenho registro em carteira, não sei se um dia eu vou ter, não tem 13º, foi uma luta para conseguir férias remunerada. Só em 2011 que as médicas residentes conseguiram licença maternidade. Então, assim, e mesmo sendo uma categoria profissional que tem um amplo acesso à cultura, educação e tal, é muito difícil despertar consciência de classe. Convencer você de que você pertence à classe trabalhadora, porque praticamente é um xingamento, você tá, tipo, rebaixando a pessoa, entendeu? Então, se a pessoa alcança um pouco mais de conforto na vida material, ela já não se sente tão trabalhadora assim, ou se tem um próprio negócio e tal. Ou tem o próprio negócio por necessidade, né? Não, é por falta de oportunidade de trabalho. E acho que dentro do partido a gente tem as organizações, então tem os setoriais identitários, que têm autonomia para deliberar questões próprias, e tem as organizações em correntes. Agora a gente ainda tem mais correntes dentro do pessoal, entrou mais gente, corrente se dividiu, o pessoal é um partido muito vivo, muito em movimento. Na verdade, eu faço parte da insurgência, estou há 2 meses afastada por ter adoecido, mas assim, já mudou muita coisa nesses 2 meses, então não saberia dizer exatamente quantas correntes tem agora no pessoal, não sei, eu teria que entrar na internet para ver, porque está entrando mais correntes, mais companheiros e companheiras e tal. E dependendo da corrente, tem um debate mais forte, o debate classista. Dependendo da corrente, pode ter um debate mais forte ou não nas pautas identitárias também. Dentro da insurgência, a gente tem um debate muito forte nas pautas identitárias, mas sempre recorrendo ao recorte enquanto classe trabalhadora e colocando isso e fazendo um enfrentamento assim direto e militância real mesmo, assim. É o que eu posso falar. Acho que eu não sei se eu respondi tudo. Tem outras questões, mas a gente vai tratando aí na entrevista. Débora, tudo bom? Tudo bem. Eu queria mais ou menos suscitar aqui uma reflexão em termos de alguns momentos que foram crucial para não só para a crise política atual, né, mas também alguns momentos que mudaram as relações dos movimentos sociais. Eu fiquei pensando aqui, né, em termos de junho de 2013, né, que é um período que você estava na gestão do DCE pelo teu cronograma. Né? Sim. E depois todo esse momento aí que vem vindo de 2015 a 2016, que foram momentos em que houve, por exemplo, o impeachment da Dilma. Eu queria te perguntar como que esses momentos, pelo menos junho de 2013 e o impeachment de 2016, como que eles influenciaram no posicionamento também, tanto do movimento feminista quanto do movimento LGBT. Ou seja, você acha que nesses momentos, é claro que eu imagino a sua resposta, mas quais foram os ganhos que o movimento feminista teve, o movimento LGBT teve nesse momento a partir de 2015 e quais foram as derrotas, talvez, que surgiram aí a partir do golpe de 2016? Bom, a partir de junho de 2013, a gente tem então Bom, eu vou falar por mim, né? Eu tenho uma percepção que as pessoas querem protagonizar mais a luta, ao invés de colocar na mão de alguém a responsabilidade e o poder de decisão. Eu acho que isso é uma das características que eu mais assim, consigo perceber. Eu estava em São Paulo num dos atos e é muito impactante, assim. E para o movimento feminista, a gente teve então um boom de mulheres saindo às ruas, né, o que a gente considera sendo a primavera feminista. E agora, ultimamente, né, com a hashtag Nenhuma Menos, pautando cotidianamente o feminicídio e a questão também da necessidade da legalização do aborto. Eu acho que é um ganho para o movimento feminista. Eu acho que nesse momento mais mulheres chegaram aos coletivos feministas.
mais coletivos surgiram, passaram, desde que também teve as ocupações nas escolas, né, com secundaristas, vários coletivos feministas e LGBTs ou de diversidade sexual foram fundados, e isso é um ganho para o movimento, com essa participação assim, fundamental de secundaristas, inclusive em Londrina. Na pauta LGBT, no Brasil, o que está sendo colocado agora, na verdade, é um retrocesso em relação... O medo, né, do retrocesso em relação a legislações básicas, assim. Possibilidade de você ser considerado uma família, possibilidade de você adotar uma criança, de você ter os seus direitos garantidos da sua união. É mais... em relação a isso, assim. E a necessidade, especialmente ao movimento das pessoas, referente às pessoas trans, reconhecimento do nome social, que tem um projeto de lei, João Nery, também um projeto de lei que criminaliza a LGBTfobia. Eu vejo assim que são avanços. Eu acho que tem mais pessoas se organizando. A partir de junho de 2013, teve um despertar, assim, e isso se refletiu no movimento. E acho que também no movimento feminista, uma coisa que tem sido pautado bastante é a questão da violência obstétrica. Eu falo isso enquanto médica, que é um debate que veio à tona a partir de 2014, também em Londrina. Começou a se pautar isso, porque antes as pessoas nem conheciam esse termo. A luta por um parto respeitoso. Que é a questão das cesáreas. Também, mas não só isso. A questão da violência mesmo obstétrica, né? 1 em cada 4 mulheres sofre violência no parto, violência psicológica, física, sexual. Não importa, na verdade, o tipo de parto, né? Mas a cesariana eletiva por si já seria já entraria como uma violência. Que mais em relação ao movimento de mulheres? Também agora a articulação, porque nós vamos perder vários direitos, né? Com a reforma trabalhista. E para mim é muito gritante. Eu faço pré-natal, eu já tenho pacientes que já estão sofrendo, por exemplo, discriminação no trabalho por estar gestante, né? Recentemente eu fui ameaçada pela empresa da minha paciente. Então, é algo que eu já vivo, assim. E isso só vai piorar, né? Com as mulheres trabalhando, as gestantes trabalhando em ambientes insalubres, por exemplo, a partir do momento que um médico lá bateu o carimbo. Tá, mas os médicos são pessoas que podem receber uma grana e vai trabalhar para a empresa, né? Não é todo médico que vai ter... não, vou trabalhar realmente para defender o interesse aqui do trabalhador. Não, vai defender o interesse da empresa. É um emprego como outro. Muitas vezes esse também é um trabalho que você não é nem registrado e tal. A empresa te contrata pelo CNPJ, você também é precarizado. Se você também não fizer aquilo, você vai ser mandado embora. E vai colocar outro no lugar que tope fazer isso. Então, os nossos direitos são todos muito recentes e nós muito provavelmente já vamos perder os poucos direitos conquistados, assim. Vou aproveitar o gancho aí de junho de 2013, né, que o Pablo levantou. Parece que junho de 2013 acabou sendo assim, uma espécie de uma caixa de Pandora, né? Então, ao mesmo tempo que você tem, a partir do movimento Passe Livre, né, reivindicações populares, ao mesmo tempo progressistas, por outro lado também se abriu aí a porteira, como se diz, né, para uma onda, um movimento mais reacionário, conservador, né. Então, sobre esse ponto que eu queria te perguntar, Débora, como é que as feministas, o movimento feminista, ou mesmo o LGBT, né, como é que está lidando com esse crescimento desse conservadorismo? E eu até perguntaria para você, até localmente mesmo, Sim. Porque aqui na cidade isso se manifesta a cada esquina, né, digamos Sim. assim. Né? Quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando em relação a essa onda conservadora, reacionária? Também uma coisa que eu sinto muito na pele, porque
Eu estou processando, né, nosso digníssimo vereador por calúnia e difamação, que ele me acusa de praticar um crime de apologia ao aborto, que eu não pratico, com o lançamento do Manual de Redução de Danos para as Mulheres em Situação de Abortamento Inseguro. E só que ele está processando várias meninas, várias mulheres do movimento feminista, e é claramente um ataque. E quando é uma pessoa que é amigo de cartório, é amigo de juiz, é amigo... Eu não pude fazer a ata notarial para o meu processo no cartório, que é tipo praticamente em frente de casa, porque a Tebelian não assina nenhum documento que seja contra ele. Isso não foi uma coisa que eu inventei, foi o próprio rapaz que trabalha lá no cartório que me falou. Falei, nem adianta você fazer, porque é contra ele, então nem adianta que a Tebelian não vai assinar. E vou ter que ir em outro cartório e procurar e tal. Tem outras mulheres que estão sendo processadas e há claramente uma criminalização das pessoas que são dos movimentos feministas, LGBT, e também no movimento negro, e também eu até tô com a camiseta pela legalização da maconha, mas o debate é muito mais profundo, não é só uma legalização da maconha, e também essas pessoas, os 2 guardas municipais que participaram da última marcha da maconha, não essa desse ano, a do ano passado, foram penalizados dentro da GM, estão sendo perseguidos, sofreram e continuam sofrendo perseguição política. Então, assim, há uma tentativa de criminalização a qualquer custo, há abuso de poder para criminalizar as pessoas que são militantes. E isso é enlouquecedor, assim, porque quando você vive isso todos os dias, é um processo adoecedor, porque é uma briga que é muito injusta, né? Muito desigual, né? Você não tem a mesma possibilidade de resposta, né? Então é difícil, mas assim, não que isso impeça a gente de lutar. Isso talvez só atrase um pouco, porque a gente tem que repensar uma série de táticas e o que fazer. E lembrando que não dá para resolver absolutamente nada desse processo de criminalização só individualmente, né? Então, por isso que há necessidade de fortalecimento de coletivos, de grupos de pessoas que estão sofrendo a mesma situação. E eu vejo dessa forma, assim, só coletivamente que a gente consegue gerar algum tipo de resposta a isso, assim. Isso tem afastado as pessoas, provocar por conta do medo, desse enfrentamento? Acho que não por conta do medo, mas posso falar por mim, assim, eu adoeci de estresse, fiquei hospitalizada, não é pouco, né? Quando você lida com violência todos os dias, você lida com as suas violências, você lida com as violências que as outras pessoas sofrem e acabam adoecendo. E como médica, acho que até eu sou hipersensível a essa causa, assim. Então, a gente acaba adoecendo com isso também. Mas não que isso me impeça de falar, eu não tenho medo. Acho que esse silenciamento pelo medo, acho que não. Acho que é uma coisa que eu, pelo menos, eu já superei, assim. Eu não vou me calar, não por medo. Já sofri algumas ameaças e coisas do gênero, mas não por medo. Acho que eu não vou deixar atingirem um objetivo que eles querem, que é me silenciar ou me caluniar de alguma forma. Eu vou judicializar o que eu puder, mas essa sou eu e eu tenho capacidade, tenho condições de ter uma advogada, de ir atrás. Mas, assim, eu penso, as pessoas mais periféricas, que têm uma menor condição financeira, talvez sim, se afaste, resolvam se afastar, até porque as violências, elas são piores, né? E diante desse processo, como que fica a organização e a mobilização dentro do partido e fora também, de organizar mesmo os indivíduos para essas pautas que você colocou, diante de um processo que a gente vive de silenciamento, de opressão, como que fica essas novas estratégias que você mencionou, quais são essas novas táticas e estratégias para organizar, né, os sujeitos que fazem parte, né, que são atingidos por isso?
Acho que nós tentamos participar do máximo, do maior número possível de espaços, de estar sempre falando disso, de estar, não deixar isso quieto, assim. Então vai ter a parada LGBT, dia 2 e 3, agora de setembro, eu vou estar numa mesa, a gente vai estar falando disso, o nosso tema vai ser a questão das violências LGBT-fóbicas e as mulheres nunca pararam de falar disso, né? Acho que são, não só na internet, mas no cotidiano, assim. Então, as mulheres continuaram se organizando. Então, são coletivos, publicações, uma falar com a outra. É isso que a gente consegue, assim. O Núcleo de Mulheres, por exemplo, tem a Isa, que é a minha advogada, que é a atual coordenadora do núcleo, e ela participa da frente de esquerda. Então, assim, não são muitas pessoas, e as pessoas que participam de várias coisas. E a gente tenta criar uma rede que está todo mundo sabendo o que está acontecendo com todo mundo e trocar soluções, assim, também. O que dá para as mulheres, né, fazerem, ou as pessoas LGBTs que sofrerem. Até por conta de uma mudança na ficha de notificação, fica mais fácil, pelo menos, se a pessoa não quiser fazer um boletim de ocorrência, eu posso fazer uma ficha de notificação de violência que é compulsória, né, é obrigatória, para essa pessoa que sofre violência. Então, eu já fiz meninas lésbicas que foram agredidas, pessoas trans, enfim, mesmo pessoas que sofreram racismo, pelo menos a notificação, a geração de dados a respeito disso, porque também nós não tínhamos como captar esses dados, porque não constava até 2014, a lei é de 2014, não constava no boletim de ocorrência a tipificação, a motivação do crime. Já no meu boletim de ocorrência, talvez foi um dos primeiros de Londrina que está lá a homofobia. É porque as pessoas entendem que homofobia é LGBTfobia como um todo, mas está lá a motivação do crime, né? Crime de ódio, homofobia e tal. E também nas notificações que vão para o Ministério da Saúde, né? Que tem lá os quadradinhos para você marcar se foi racismo, se foi sexismo, né? No caso das mulheres e LGBTfobia de forma geral. A gente precisa gerar dados, a gente precisa mostrar que existe. Acho que a gente ainda está tudo muito no começo, sabe? De gerar dados mesmo, concretos, para daí cobrar as políticas que forem necessárias. E ainda há uma dificuldade, gerar dados, então ainda há uma dificuldade, e eu queria que você falasse se é devido principalmente à participação da comunidade LGBT nas organizações políticas, se há uma adesão ou não, como que fica a participação principalmente da comunidade LGBT nos espaços políticos, né? Bom, os espaços políticos que eu faço parte, muitas pessoas LGBTs até fazem parte, mas não enquanto pessoa LGBT, né? Não colocando sua demanda, até porque você ser assumido, você sair do armário, é algo assim que você tem que pensar muito o que você vai perder com isso, né? Então tem pessoas que são colocadas para fora de casa, ou vão apanhar da família, ou vão, sei lá, perder o emprego. É muito complicado. Eu acho que essa é uma diferença em relação ao movimento LGBT dos outros movimentos identitários, assim. Você não pode exigir que uma pessoa se assuma. Então não necessariamente ela vai trazer aquela demanda enquanto pessoa LGBT. Isso torna ainda mais difícil você militar enquanto LGBT. Você tem que estar disposto a dar a cara ao tapa, assim. E você vai sofrer retaliação, assim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida nenhuma, assim. Então, muitas pessoas LGBTs que eu conheço acabam participando mais de coletivos, não de partidos, assim. Não se expõe tanto. Porque o coletivo é auto-organizado, você está entre os seus iguais, né? Entende? Muitas mulheres preferem participar de um coletivo feminista, que você vai estar entre iguais, com espaço auto-organizado, do que estar num partido político, né? Porque não necessariamente você vai ser ouvida. Não necessariamente se você for um gay afeminado, você vai falar e você vai ser respeitado. Se você for uma pessoa trans, nós enquanto mulheres, assim, por mais empoderada que a gente seja, muitas vezes a gente já é silenciado, mesmo em espaços de esquerda, né? Então, assim,
Não dá para se exigir isso das pessoas LGBTs, porque elas podem de fato perder muito a partir do momento que sai do armário. Acho que o que a gente faz e o que eu converso muito assim com as pessoas é que nós temos que criar um ambiente favorável para que as pessoas saiam do armário. É nós que temos que criar, a gente tem que criar ambientes seguros. Acho que é nós que temos que... As pessoas que já saíram do armário, as pessoas que são sensíveis à causa, somos nós que não tem que dar risada daquela piadinha homofóbica, e daí a gente vai criando ambientes seguros para que as pessoas se coloquem, para que as pessoas passem a militar, porque as pessoas LGBT sentem na pele a necessidade de se organizar. Bem rápido, assim, a gente está com o tempo mais ou menos, mas eu queria só perguntar o seguinte. O conservadorismo que a gente tem vivido, ele tem múltiplas faces e afeta segmentos da classe e segmentos da população de modos diferentes. Nos bairros mais periféricos, que você disse que é basicamente a população com a qual você trabalha, a gente sabe que uma das formas mais intensas de avanço desse conservadorismo tem sido pela presença dos chamadas igrejas pentecostais, neopentecostais, são cada vez mais fortes. Como é que você tem percebido essa presença das causas identitárias no seio dessa população? Qual tipo de violência que você tem percebido que esse tipo de discurso provoca nessa população? E qual a capacidade que você tem visto dos movimentos, de um modo geral, dialogar com essa parcela da população? O que falta? E se consegue dialogar, quais são as principais barreiras que vocês encontram? Tá. Bom, eu penso que uma das coisas que as igrejas neopentecostais, essas pequenas igrejas, sala de oração, elas, o que você mais encontra em periferia é bar e igreja. Porque são espaços onde as pessoas se sentem acolhidos. Você acolhe o sujeito em toda a sua subjetividade. E, infelizmente, as organizações de esquerda não dão conta disso. Isso é uma enorme barreira, inclusive para a militância política, enquanto partido mesmo. Você acolher o sujeito enquanto indivíduo e a sua subjetividade. Um outro ponto é que muitas igrejas acabam tendo um papel do Estado, de assistência social. Então fica complicado você não ouvir o que o pastor fala se é a igreja que está ajudando você com cesta básica, pagando sua conta de água, de luz, te ajudando com o seu aluguel. Muitas vezes é o único espaço em que essa pessoa vai ter algum tipo de interação social, com o único espaço assim saudável de interação social. Né? A galera não tem grana para sair e vir frequentar nada no centro da cidade, né? O acesso à música, a algum projeto é geralmente ligado à igreja, algum tipo de diversão, de lazer, alguma coisa assim para a juventude também é vinculada à igreja. Até os espaços que a gente usa no posto de saúde é da igreja. Que o Estado não está ausente. A gente não tem um anfiteatro, a gente não tem uma sala para fazer grupo de fisioterapia. A gente usa a igreja, né? Então, acho que a gente tem que ter muita humildade assim para perceber muita humildade política para perceber que a gente não está lá e que a esquerda não tem essa capacidade. Ainda não tem, talvez um dia tenha. Mas acho que essa é a principal barreira, é a condição material mesmo. O que a gente tem para ofertar para essas pessoas? A gente só vai chegar para elas e dizer que realmente a nossa condição é uma desgraça, que a gente está ferrado, e é isso, e você está ferrado e muito possivelmente você vai morrer ferrado e a revolução não está ali na esquina. Em contrapartida tem uma igreja dizendo que se você pedir muito e que se você acreditar muito, traz uma ideia de esperança e de que mesmo que você morra, você tem a possibilidade de ter uma vida mais digna do que a que você tem hoje. Então, assim, qual a nossa capacidade de aliviar sofrimento? Com a militância a gente sofre, a gente não alivia sofrimento. Agrega sofrimento ou já existe? A gente já sofre mais ainda, então a igreja e bar alivia sofrimento. Então, isso a esquerda não consegue fazer. Talvez a gente de alguma forma direcione a nossa revolta, a nossa dor, para os movimentos,
mas também os movimentos, o partido, enfim, não pode ser nosso único motivo de continuar existindo, né? E para a maior parte das pessoas, uma religião faz todo sentido. Uma justificativa para a existência. Não faz sentido. É muito difícil ser ateia. Eu sou ateia, mas é muito difícil ser ateia. É muito difícil. É muito difícil. E sobre as violências que eu mais sinto, assim, bom, 80% dos meus pacientes são mulheres. Metade delas ou sofreu violência de gênero ou sofre. Então, assim, de cara, é violência de gênero, sem sombra de dúvida. Mesmo os meninos que eu atendo, que sofrem algum tipo de violência, ou é por racismo, ou é por misoginia, né? Porque a homofobia também, no fundo, é a misoginia, é o ódio a tudo que é colocado como sendo da mulher. Então, como você pode abrir mão da sua masculinidade, tão incrível, né? Então, é mais isso, assim. E especialmente racismo entre as pessoas mais jovens da juventude. Então eu tenho pacientes que já foram torturados pela polícia, eu tenho pacientes que estão com depressão porque sofrem racismo no colégio e o diretor não faz nada. É isso, assim. E quando chega pra mim já passou do ponto crítico, né? Já a pessoa já adoeceu, a pessoa já tá num sofrimento mais físico, mental e tal. Débora, eu queria mudar um pouco de assunto, se fosse possível, mas queria que você fizesse uma reflexão sobre as atuais políticas de saúde do governo brasileiro. No sentido que a gente vê que desses últimos anos houve não só um redirecionamento das verbas, tanto do governo federal quanto do governo estadual e municipal, né? A gente tem estruturalmente no Brasil a ausência de médicos em regiões que são do interior, né? E uma outra coisa que você, agora nessa última fala, eu achei muito interessante, que você está tratando questões também que são psicossociais. Sim. Né? E o que faz com que haja um desafio talvez muito maior no campo da saúde, né? E da saúde pública hoje, em termos daquilo que são as demandas médicas, no sentido assim, que eu quero dizer hoje, no momento que você tem uma alta medicalização da sociedade, né? E que cada vez mais há uma crise, posso dizer também uma crise de subjetividade, né? Muito mais das práticas, das questões individuais, elas vão se tornar problemas também, problemas de saúde. Né? Em termos disso, né, que surge aí talvez um novo desafio para os médicos no geral, e aí pensando, né, você como uma médica que está num posto de saúde da periferia, como é que você vê essa escalada, tanto de um lado da redução e da crise estrutural do sistema de saúde, né, quanto também dessa outra crise dos indivíduos que estão cada vez mais procurando os postos de saúde também para buscar tratamentos, às vezes, de questões sociais. Bom, quem dera se a gente pudesse prescrever, olha, você tem prescreva aqui uma casa para você, ou prescreva aqui um trabalho digno, como eu posso dizer, porque isso mexe muito comigo, assim, e o que eu tento fazer na minha prática como médica é despertar que aquelas pessoas que estão chegando até mim muitas vezes desconhecem direitos que ainda tem como a gente lutar por alguma coisa. Então, assim, eu tenho muitas pacientes que eu instruo a judicializar muitas questões, assim, questões sociais, que seja moradia, alimentação, garantia de creche, condições de trabalho. Então, há uma judicialização dessas questões sociais, porque os governos não estão garantindo.
Vão acabar com o SUS, daqui 20 anos talvez não exista mais SUS, acho que há uma chance grande de não existir mais o SUS. Tudo indica que sim, está sendo cada vez mais aberto para o capital privado e capital inclusive estrangeiro. O SUS é o nosso maior patrimônio do Brasil, o maior patrimônio, sem sombra de dúvida, enquanto política pública, enquanto uma construção de diversos movimentos que se uniram, de mulheres, de movimentos em defesa da terra, né, da classe trabalhadora urbana, e aí surge o SUS, e inclusive das categorias profissionais da área da saúde, e vão acabar com o SUS. Né? Na verdade, o SUS já surgiu com a morte premeditada, né? A partir do momento que você coloca lá que é possível existir um sistema de saúde suplementar, né? E aí você já premedita a morte do SUS. Na verdade, isso é tudo programado, né? Você cria-se uma infraestrutura material, inclusive de recursos humanos, e vende tudo, precariza e vende. E não é diferente no governo do estado. O Beto Richa, um dos motivos que ele poderia sofrer algum tipo de punição, impeachment, foi porque ele não investiu o mínimo em saúde, ele investiu 9% e pouco, o mínimo é 12%, falta tudo, né? A gente está tendo um déficit enorme aí dos medicamentos, por exemplo, antirretrovirais para HIV/AIDS. O Brasil é um dos países, talvez o que tem uma política mais abrangente em questão de HIV/AIDS, e está faltando medicação já em vários territórios, da Amazônia ao Rio Grande do Sul. E agora acabou o farmácia popular, mas agora saiu que talvez volte, não sei ainda como vai ficar essa questão. A questão é que vai começar a morrer gente, entendeu? Já está morrendo, já morre um monte que não precisava morrer. E vai morrer mais ainda, porque as pessoas não têm acesso. Remédio é muito caro. E também agora vai poder aumentar o preço dos medicamentos, não vai ser só uma vez no ano. Mudou a questão do aumento do preço dos medicamentos. E os pacientes não têm acesso. O que dá pra gente judicializar, a gente judicializa. O que dá pra entrar no Ministério Público para garantir, eu tento garantir para os meus pacientes. E a gente ainda tem alguns programas especiais de medicações que são mais caras, ou para controle de dor, coisas assim. Mas o Brasil é o único país do mundo que garante uma lista de quase 400 medicamentos gratuitos, de forma gratuita. 382, acho que era a última lista. Depois do Brasil, acho que é Canadá e Inglaterra, mas é menos, bem menos. E isso vai acabar. E acho que a gente não tem a ideia do tamanho do problema. As pessoas não têm ideia do que é não ter SUS. Não ter SUS é não ter água tratada, é não ter vacina, é não ter nada. SUS é tudo. SUS é até o centro de controle lá de zoonoses dos bichinhos. Então, é tudo SUS, né? E isso vai acabar. E vai ficar tudo muito pior. Vai piorar muito ainda antes de ter qualquer perspectiva de melhora. As condições de vida, as pessoas vão voltar. Eu já tenho pacientes que voltaram a passar fome ou que estão desempregados assim, tipo, há mais de um ano. Esse desemprego estrutural eu já sinto na minha prática, assim. E a juventude, especialmente na juventude, assim. Já começou a sair no noticiário, nas estatísticas, a volta da fome. A volta da fome, da desnutrição. Ou então quando a gente fala de desnutrição, a gente pensa só em pessoas esquálidas, assim, não, né? A gente tem uma baixíssima qualidade na alimentação da população mais periférica, com grande ingestão de carboidrato e gordura, daí você gera doenças metabólicas, né? E obesidade, então praticamente metade da população adulta no Brasil já ocupa esse estado de sobrepeso e obesidade, e que são pessoas que têm, vamos dizer assim, distúrbios nutricionais, né? Então, não necessariamente você vai ser uma pessoa esquálida, você pode ser um obeso desnutrido. Você só vai ter um aporte de gordura e carboidrato e não vai ter acesso aos outros alimentos, e isso vai ferrar com a sua saúde. Então, é comida barata, né?
comida barata de baixíssima qualidade. Então também está no nosso papel resgatar aí muito de uma educação nutricional, alimentar. Enfim, acho que a gente tem que hoje fazer bastante isso de ensinar as pessoas a como elas a não adoecerem, porque se elas adoecerem o negócio vai ficar muito feio. E eu acho que eu esqueci a outra parte da pergunta. Bom, acho que a gente encerra por aqui, agradecendo imensamente a sua presença. Obrigada. Foi muito boa, aprendi bastante, todo mundo aprendeu aqui, foi excelente. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo, tá? Obrigada. É isso. Obrigada. Obrigado.